Ô Bagé, o Renato está de malas prontas, vai morar em BH ou não? Ô Meneghetti, nas últimas horas esse assunto que era uma fagulha, uma faísca, virou chame e agora já está uma fogueira, né? Ontem eu estava conversando com o Wilson Pimentel, colega lá do Rio de Janeiro, e por que eu coloco, o que tem a ver o Rio de Janeiro com o Atlético Mineiro? O Wilson Pimentel entrou em contato com alguns dirigentes do Flamengo, conjecturando que o Flamengo possa mudar o comando técnico e tirar o Rogério Ceni. E aí, quem pode ser? Pode ser o Renato? Não. Dito por pessoas do Flamengo. O Renato não, porque o Renato já está apalavrado com o Atlético Mineiro. E aí começam a surgir algumas informações. O Henrique Musi, que é da Rádio Liberdade FM lá de Belo Horizonte, ele traz destaque, inclusive com números, que, primeiro, o Atlético Mineiro ofereceu ao Renato em torno de 1,1 milhão por mês. O Renato leva 5 profissionais. O Renato leva o auxiliar dele no Grêmio, que é o Alexandre Mendes, mais o preparador físico, mais o preparador de goleiros, mais um analista de desempenho e mais um coordenador técnico. Renato mais 5. O Renato pega esse 1,1 milhão e paga a comissão. O Renato teria feito uma contraproposta. Por que o Galo está conversando com o Renato sobre isso? Porque já está se dando até na França a informação de que o São Paulo termina o Campeonato Brasileiro e ele vai treinar o Olympique de Marseille. O Renato teria pedido algo em torno de 2 milhões. O que é a contraproposta da grande construtora lá que está investindo no Atlético? 1,1 milhão de salário, pagando toda a comissão técnica, e 11 milhões de luva na mão do Renato Portaluppi. E aí o Renato teria feito esse pedido da manutenção do sigilo até que ele jogasse as finais da Copa do Brasil. Isso é uma informação das últimas horas que cresceu demais. Então seria uma decisão do Renato e não do Grêmio? Não, seria a decisão do Renato. Pelo Grêmio ele ficaria, né? Pelo Grêmio ficaria. E que eu imagino que o Renato já tenha comunicado o presidente Romildo. Porque ele sempre diz, né? O meu contato é direto com o presidente. Isso é uma tese que eu tenho. Ele disse que ele conversou com o presidente no primeiro momento, quando teve o sorteio lá do mando de campo contra o Palmeiras, quando ele enfrentou, conheceu lá o Abel Ferreira, o simpático na CBF. Palmeirense. Bom, se ele já comunicou, aí ele comunicou, ninguém comunica que vai permanecer nas vésperas de uma decisão de um torneio tão importante como é a Copa do Brasil. Até porque ele pode se valorizar. Se ele já comunicou, seria assim, bom, presidente, eu estou pensando realmente em sair, o senhor já pode, olhando para outros lados ali. Então, se ele comunicou já, eu acho que ele comunicou para sair. Agora, o que me surpreende, tá, é que o Grêmio não tenha feito um movimento para a manutenção do Renato. Mas será que o Grêmio não conseguiu fazer esse movimento e agora está pensando única e exclusivamente na Copa do Brasil? 11 milhões na mão de luva é difícil cobrir, né? Mas o Renato tem um ambiente no Grêmio que ele não vai enfrentar nem na casa dele, né? O ambiente que o Renato tem no Grêmio, na Arena, está em casa. Mas o Renato, tu acha que o Grêmio já também não está com a mesma... O Renato, a leitura que eu faço do fato tá, o Renato entendeu que está na hora de sair. O Renato viu que ganhando ou perdendo, o ideal é sair. Será que o Grêmio também não fez essa leitura? Acho que nessa tua tese, para ele é o melhor. Mas para o Grêmio eu acho que não é o melhor ele sair. Não sei, cara. Não sei. O Grêmio vai ter muita dificuldade com o treinador. Não, o Grêmio tem todo um projeto montado muito nas mãos do Renato. Vai ser mais dificuldade do que ser sétimo do Brasileirão? O quê? Vai ser mais dificuldade do que ser sétimo do Brasileirão? Porque eu acho que o Renato precisa de um comandante de fato. Mais dificuldade do que ser goleado na Vila e perder uma Libertadores? Mais dificuldade que está passando atualmente? Mas é só tu pegar. Nós não chegamos a uma conclusão. Claro que não é a nossa conclusão que vai definir o que muda, nem no Inter, nem no Palmeiras, nem no Grêmio, nem em nenhum lugar. Mas nós chegamos a um consenso nos debates que o Grêmio precisa mudar e ele precisa de mudanças drásticas. O que são as mudanças drásticas do Grêmio? O que tem sido hoje o Grêmio em termos de mudança? O Renato, ele já, entre aspas, ele colocou todo mundo praticamente na parede. A última entrevista dele, ele vai lá e diz o seguinte, não investiram nada, o que não é verdade, porque o Grêmio investiu, e se com o que está investindo, você não pode me cobrar, vocês têm que me cobrar quando vocês investirem realmente para ganhar. Aí ele recebe a proposta lá do outro lado de alguém que está investindo e está investindo pesado, nele e em outras contratações. Eu fico pensando o seguinte, aí é a minha opinião. Na minha opinião, eu não consigo ver o Renato tirando mais nada disso. Porque o Renato, quando coloca o time em campo, eu não sei o que vai acontecer no próximo jogo. Mas eu sei que o Tassiano vai entrar. Eu sei que em determinado momento a mudança tática vai ser sacar o lateral direito, baixar o Alisson para a lateral e botar alguém lá na extrema direita. Agora no último jogo, depois de tantas falhas do Paulo Miranda, o Renato tirou o Paulo Miranda, botou o Lucas Silva de zagueiro que nunca jogou para botar o Tassiano. Eu acho que o Renato precisa, minha tese é o seguinte, Bagé, precisa de um chefe, de um comandante como ele vai ter no Atlético Mineiro, porque o Atlético tem executivo de futebol, e o executivo de futebol do Atlético tem coragem, tem trajetória e tem biografia, que é o Rodrigo Caetano, que a gente conhece bem. E eu acho que alguém para chamar o Renato assim, Renato, cuida do vestiário e do time. Renato, não sugere que tu vai entregar para o Flamengo.
Não, seja mais inteligente do que isso, Renato. Joga o jogo com o Flamengo como tu achar que tem que jogar, mas não sugere, não mostra a tua indignação porque tu perdeu o Grenal em 2 lances duvidosos. Não, reclama da arbitragem, mas não. Ah, tem um jogo aí com o São Paulo, hein? Tem um jogo com o Flamengo aí, né? Não, Renato. Então, não tem ninguém no Grêmio que faça esse papel. E quem teria capacidade para fazer isso, tem um clube para gerir, que é o presidente Romildo Bolzan. Esse é o entendimento que eu tenho. O que eu tenho de informações é o seguinte. Por exemplo, o Galo não está fazendo uma força extraordinária descomunal para ficar com o Sampaoli. E alguém vai dizer, mas que loucura, contrataram o Nátio Fernandes, fecharam na madrugada passada o Nátio, que era um pedido dele. Enfim, que o Rodrigo Caetano também já tinha tentado trazer para o Inter, agora leva para cá. O empresário dele falou isso na TIC Sports, lá da Argentina ontem. Só que a impressão que eles têm lá, pelo que me passaram ontem, é que ele é muito bom técnico, o Sampaoli, mas é muito caro. Vocês sabem qual é o salário do Sampaoli? E é por isso que eles vão pagar essa fortuna para o Renato. O Sampaoli ganha, ele, $400 mil. E a comissão técnica dele é separada... A comissão técnica dele é separada a $150 mil. Eu não consigo ver. O combo dele dá 3 milhões. Vocês já viram o Atlético então pagar jogar? 1.200 para o Renato e dar mais 11 milhões de luvas, dá 1,5 milhão E em 2 vocês já viram anos. o Atlético jogar? Renato, desculpa por eu dizer que o Grêmio joga pouco. Desculpa, eu peço 1000 desculpas. O Sampaoli e o Atlético Mineiro é uma vergonha, o time do Atlético. Mas está na frente do Grêmio, né? Não, mas tudo bem, Meneghete, mas jogou sozinho e gastou 3 vezes. Mas aí que tá, a gente pode avaliar dessa maneira. Mas aí, por exemplo, no campeonato do ano passado, o que ele fez com o Santos, que não tinha ninguém, ele conseguiu tirar de jogadores do Santos que ninguém Santos tirava. ele não foi mal. Não, mas aí que Mas tá. Então no Atlético... não dá pra achar que ele não é o cara, entendeu? Nós não estamos Pra discutindo mim, quem ele é mais técnico, ele estamos muito discutindo só a treinador. biografia, né? O São Paulo é um cara de seleção. Não. Fez um papelão com a Trabalhou na Argentina, Europa, né? mas treinou a seleção do Sevilha, Chile, ganhou. Ganhou com o Sevilha, ganhou com o Chile, ganhou foi bem com o Santos. E eu acho que para o Renato é interessante a saída, e se ele for para o Atlético, eu acho que ele vai se dar bem, porque o Renato precisa dessas outras experiências. A gente sabe onde é que o Renato quer chegar. O Renato quer tá fazendo um desenho para a seleção brasileira. E ele não pode chegar na seleção brasileira, no meu entendimento, ele pode ter a linha que ele quiser, pensando em fazer a sua biografia toda ela no Grêmio e um pouquinho lá no Eu só Fluminense. não sei se esse passo não é precipitado, por um simples motivo. Todo mundo sabe que o Renato quer o Flamengo e todo mundo sabe que chegar na seleção pelo Flamengo é mais fácil. Claro que é. E ontem, o Rogério Ceni, o Renan Moura, da Rádio Globo, que é um parceiraço, fez uma pergunta, lá a pergunta é ao vivo, mas ela é feita pelo setorista, pelo repórter, a repórter do Flamengo, a Luana, que também é gente boa. Ela vai lá e ela lê, tu manda no WhatsApp Mas e ela lê. vivo. É ao vivo. E aí, enquanto o cara tá respondendo, tu vai mandando a tua pergunta e ela lê ali na hora no WhatsApp. E aí o Renan Moura perguntou para ele, pro Marcos Braz, Marcos, o Rogério Ceni, sucinto, fica ou não fica independente do resultado? Ele pegou e disse, qual é a tua rádio mesmo? Daí ele falou, a Rádio Globo. Ela falou, é da Rádio Globo. Então, como é que eu vou perguntar se tu vai sair da Rádio Globo? Não, por enquanto tu é funcionário da Rádio Globo, então tu vai ficar. O Rogério Ceni, por enquanto, é funcionário do Flamengo, assim como outros 700 aqui, e ele vai ficar.